Aula de artes para o primeiro ano do ensino fundamental. Arte com as mãos. Colorindo com as pontas dos dedos. Nós hoje vamos trabalhar o ponto 3 e o ponto 4 do livro, que vai da página 50, o ponto 4 é brincando com sombras, até a página 55. Colorindo com a ponta dos dedos. Sabemos que os artistas costumam usar pincéis para pintar seus quadros. Mas você acha que existem outras formas de pintar? Quais? Observe a imagem abaixo. A gente vê aqui nesse quadro chamado Francesca, de Iris Scott, de Olhos sobre Tela. Tem uma menininha subindo no jardim segurando um guarda-chuva, né? Esse quadro é de uma coleção particular, tá bom? E aí, o que é que a gente vê nessa imagem? Você vai colocar a imagem retrata uma criança segurando um guarda-chuva em um campo florido. Essa imagem é uma pintura, o que é necessário para pintar? Né? Então, a gente sabe que para pintar a gente não precisa só de tinta e pincel, a gente pode utilizar lápis, giz de cera, pigmentos em gerais, né? Como a gente viu na aula passada. Também são necessários papel ou a tela para pintar ou parede. Né? Você acha que a gente pode fazer alguma pintura utilizando o dedo ou outras partes do corpo? Sim, a gente pode utilizar o dedo para pintar pés, mãos e outras partes do corpo. Vamos ver aqui em frente, ó, que a gente pode fazer diferentes pinturas e marcas utilizando os dedos e as mãos. Esse primeiro aqui, imagem, já utilizando a ponta do dedo indicador e aqui o dedo inteiro, tá certo? E aqui, ó, continuando de uma forma diferente. E aí você pode fazer a pintura da forma que você quiser, utilizando o dedo e as mãos, você pode usar a sua imaginação. Eu coloquei alguns desenhos desse livro, Desenhando com os Dedos, do Ed Emberley, tá certo? Onde ele mostra que a gente pode fazer vários desenhos utilizando somente os dedinhos, ó. Aqui ele utilizou os dedos, os polegares, ó, conseguiu fazer uma tartaruguinha, um rinoceronte, um macaquinho, uma coruja, um coelhinho, um peixinho, um elefante, aqui com as mãos, ó. Ele fez uma borboleta, com as mãos ele também fez um siri. Aqui o corpinho de siri a gente vê que é um pezinho, tá vendo? Ó, com os dedinhos também fez um trem, uma flor. Tá vendo? Uma largatinha, um coração. Um passarinho, um sapo, tá vendo? Então, você pode usar a sua imaginação e fazer o que você quiser utilizando os dedos ou as mãos. E aí, a gente vem pro ponto 4, brincando com as sombras. Você sabia que o teatro é a arte de representar? Nele, a gente pode criar o quê? Histórias e personagens, né? Aqui é um exemplo de teatro popular de sombras da Tailândia. Naquele filme lá, Karate Kid, né, com o Jack Chan, ele mostra um teatrinho lá de sombras também, tá certo? E aí o que é que ele faz? Eles criam os personagens e colocam iluminação por trás para que fique um teatro de sombras. E aí a gente pergunta, como você imagina que foram feitas essas cenas? Elas foram feitas, ó, imagens, a gente recortou-se imagens no papel, né, ou madeira, né? Se coloca a luz por trás, então as imagens se refletem no tecido branco. Você já brincou de fazer sombras? Como foi? Se você já brincou, você bota assim, coloca o que você achou, né? Você pode dizer que foi divertido, que foi interessante, o que você quiser. E se você não brincou, você coloca que não, que infelizmente ainda não brincou, tá bom? E aqui, ó, é uma imagem da companhia do Teatro de Sombras Karagoski, que foi criada na cidade de Curitiba em 1985. Ela ganhou diversos prêmios e uma das principais campanhas de teatro de sombra do Brasil, tá certo? Aqui é a cena da peça Buanga, a Noiva da Chuva, do grupo de Teatro Sombras da companhia Baragossi. E aí, os espetáculos teatrais são representados em lugares que chamamos de espaços cênicos, tá certo? Não é apenas um palco de um teatro, pode ser um espaço onde é representada a cena, né? Tem teatros que a gente vê até na praça pública,
precisa só ser dentro de um teatro, né? Mas qualquer lugar que acontece essas peças, a gente chama que existe uma ação teatral lá. Tá certo? Geralmente esse espaço cênico tem uma preparação especial, como um cenário, uma iluminação especial, a vestimentas dos intérpretes, dos atores, esse tipo de coisa. E aí, na sua opinião, como deve ser a iluminação de um teatro para a apresentação de um teatro de sombras, né? E aí, para que se haja esse teatro de sombras, a luz tem que ser direcionada para o objeto cuja sombra será projetada. Ou seja, se eu for projetar, como estava lá aquele príncipezinho matando o dragão, eu tenho que projetar luz nele para que ele se reflita no tecido na frente, tá certo? Então é assim que se faz um teatrinho de sombras. Aqui tá mostrando um pouco de como brincar com teatro de sombras com as mãos. Se criando um pássaro, uma girafa, um coelhinho e um caracol. Então, que animais vocês viram na sombra acima? Vocês vão colocar, né? Ave, girafa, coelho e caracol. Tá certo? E aí, o que a gente estudou até agora, né? Cerâmica brasileira, modelar argila, materiais da natureza, pintura com as mãos e teatro de sombras, tá bom? E aí, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre teatro de sombras, sobre argila, sobre pintura com os dedos, tem esses 3 livrinhos aqui que vocês podem ler. Tem Sombrinhas, do João Garvão, da Companhia das Letrinhas, onde o menino teve a ideia de brincar com o seu gato e fazer sombras nas paredes, ó. Aqui o menino e o gato fazendo sombra na parede, né? Para brincar, né? Tem também esse aqui, ó. Vamos fazer um monte de arte com os dedos, né? E aqui a Marion do Charles Pinacotec, tá certo? Ela usa a imaginação para criar desenhos únicos feitos com dedo e com um pouco de tinta, parecido com aquele que eu mostrei a vocês lá anteriormente, né? E tem aqui, ó, brincar com a arte de argila, né, onde você vai aprender a modelar com argila diferentes objetos de vestidos, tá certo? E aí, na aula que vem, a gente vai trabalhar o tema Vamos Batucar, tá bom? Então, até a próxima aula. Até mais, tá bom?